Hoje você vai conhecer a trajetória daquele que é visto por muitos como o maior jogador africano da história, que dentro de campo foi um atleta fora de série, e fora dele viu seu tamanho como personagem histórico crescer pelo seu lado humano e patriota. Hoje, a história é do símbolo de uma era vitoriosa do Chelsea, de grandes campanhas da Costa do Marfim, de um artilheiro incessante e, principalmente, de um cara que parou uma guerra. Hoje, a história é dele, Didier Drogba. Didier Yves Drogba Telbi nasceu no dia 11 de março de 1978, na cidade de Abidjan, na Costa do Marfim. Il est né ici, principalement dans cette pièce. Voilà, c'est là qu'il est né. Il a grandi. Après ses 5 premières années de sa vie, avant de partir en France. Un enfant qui part en France, on suppose qu'il va aller faire de bonnes études, c'est devenir un médecin, comme je l'ai dit, avocat ou bien... Mais en tout cas, quelqu'un de bien. Mais aujourd'hui, il n'est pas médecin, il n'est pas avocat, mais il est quand même footballeur et il a adulé par tout le monde. Et au-delà de la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique, c'est une fierté pour les parents que je suis. Donc voilà, cet espace-là, c'était un espace libre. Donc c'est là il avait l'habitude de jouer. Ça, il courait partout, et surtout avec le ballon. Mais c'était comme un machin à liberté. Il adorait beaucoup le foot. O Drogba teve uma infância muito pobre e passou por muitas dificuldades, até que seu tio, Michael Goba, que jogava futebol na França, sugeriu que o garoto fosse à Europa para tentar a sorte como jogador. E detalhe, a posição de Drogba era de lateral direito, e a princípio ele não vingou e teve que retornar à Costa do Marfim. Mas em 1989, quando tinha 11 anos, a família de Drogba decide se mudar de vez para a França, para tentar uma vida melhor, mesmo que o garoto não virasse jogador de futebol, pois eles passavam muitas dificuldades na Costa do Marfim. Então o Drogba começou a jogar pelo time infantil do Abbeville, até 1991. De 1991 até 1993, ele jogou pelo Vannes. Entre 1993 e 1997, fez parte do time de base do Levallois. Na temporada 1997-1998, ele atua pelo time B do Le Mans. E na temporada seguinte, 98-99, o Drogba agarra aquela que era a oportunidade única na sua vida e faz finalmente sua estreia como jogador profissional, na segunda divisão da França. E bastaram apenas 2 temporadas e meia para que ele provasse seu valor e logo deixasse o clube para ir à elite do futebol francês, ou seja, o Guingamp, paga 100 mil euros e adquire o jogador. Com a camisa do Le Mans, seu primeiro clube profissional, o Drogba atuou em 72 jogos e marcou 15 gols. Então o Drogba chega cheio de expectativas para o Guingamp no final de 2001, para a parte final da temporada 2001-2002. Ele se adapta muito rápido ao novo clube, e logo na temporada seguinte, 2002-2003, ele anota 21 gols ao longo de 39 partidas. Cada vez mais forte fisicamente e com um faro de gol mais apurado, se torna o grande destaque do time. Obviamente que essas grandes atuações não passariam despercebidas pelos olhos dos gigantes da França, ou seja, o Olympique de Marseille paga 6 milhões de euros para contar com os gols desse monstro que estava saindo da jaula. Jogando pelo Guingamp, o Drogba entrou em campo em 50 oportunidades e fez 24 gols. A temporada 2003-2004 foi a única de Drogba no time de Marseille. Coletivamente falando, eles fizeram uma campanha ok no campeonato francês, terminando na 7ª colocação, em que o Drogba foi eleito melhor jogador do campeonato. E o grande destaque ficou para a Liga Europa, em que o clube chegou até a grande final, mas foi batido pelo belo time do Valência por 2-0. O Drogba foi um dos artilheiros do torneio, com 6 gols marcados. Uma curiosidade interessante quanto ao elenco do Olympique era a presença do lendário Fernandão, que fez história no Inter de Porto Alegre,
e do goleiro Barthez, campeão do mundo em 1998 com a seleção da França. O Drogba fechou essa temporada 2003-2004 com 55 partidas disputadas e 32 gols marcados. Então o poderoso Chelsea da Inglaterra, recém-comprado pelo bilionário russo Roman Abramovich e a pedido do português José Mourinho, decide investir no futebol do Drogba. O clube londrino desembolsou 35 milhões de libras para tê-lo. E nessa primeira temporada com a camisa dos Blues, ele já chega conquistando a Copa da Liga Inglesa e o título do campeonato inglês, coisa que o Chelsea não ganhava há 50 anos, sendo um dos destaques da equipe, apesar de um início meio instável por conta de lesões. Ele atuou em 41 partidas e fez 16 gols. Na temporada 2005-2006, Chelsea e Drogba já começam conquistando a Community Shield, ou seja, a Supercopa da Inglaterra, além de mais um título da Premier League, em que o Drogba não foi o artilheiro, mas foi o maior garçom da competição, com 14 assistências, além dos 12 gols marcados. O time do Chelsea ficava cada vez mais forte, com os ingleses John Terry, Frank Lampard e Joe Cole, além do argentino Hernan Crespo, e a conquista mais almejada passou a ser a Liga dos Campeões da UEFA, que também não veio nessa temporada. O time foi eliminado nas oitavas de final, sendo derrotado pelo Barcelona de Ronaldinho e companhia. No final da temporada europeia, o Drogba vai à disputa do seu primeiro Mundial, na Alemanha. Mas o que mais chama a atenção nessa história foi a classificação da Costa do Marfim para a Copa, que, detalhe, foi a primeira de sua história, e o que isso desencadeou. O país sofreu uma guerra civil e ficou simplesmente dividido entre região norte e sul. A região norte era comandada pelos Baulá, de maioria muçulmana, e o sul pelos Beté, cristãos fiéis ao governo. A geração da Costa do Marfim era fantástica e recheada de jogadores talentosos, como Yaya Touré, Kalou e Keita, mas coube ao líder ir a público e pedir a paz no país. Du nord et du sud, du centre à l'ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Pardonnez. 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 Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. On veut plus ça. Il y a des Maliens. E que houvesse um cessar-fogo, uma trégua em um confronto que já havia matado mais de 4.000 pessoas. É, meus amigos, o cara parou uma guerra. Quis o sorteio que a Costa do Marfim caísse logo no grupo chamado da Morte, que tinha Argentina e Holanda, além da fraquíssima Sérvia e Montenegro. A seleção acabou caindo logo na primeira fase, com uma vitória contra os montenegrinos e 2 derrotas contra Holanda e Argentina, jogo no qual o Drogba deixou o seu. A partida terminou 2-1 para os hermanos. Ainda em 2006, o Drogba foi eleito melhor jogador africano do ano, e a sua importância como uma figura capaz de influenciar um povo ficou ainda maior. Ele fez um apelo ao presidente que levasse o prêmio até Bouaké, cidade comandada pelos rebeldes e que tinha rivalidade com a sua cidade natal, Abidjan. O auge disso foi quando Drogba prometeu levar sua seleção para jogar no Reduto Rebelde. Ça, ce n'est que le début. Au mois de juin, toute la sélection ivoirienne sera ici. Então o povo foi à loucura. Neste momento, o Drogba era muito mais que um jogador. Era o símbolo de uma reconciliação nacional. Et là, je me rends compte que toute cette ferveur qu'il y a à Abidjan, mais c'est rien par rapport à tout ce que les gens m'ont montré à Bouaké. C'est extraordinaire. La route de l'aéroport jusqu'au centre, normalement on fait ça en 20 minutes, on a fait en 1 heure, 2 heures. Et
tu avais des mères de famille qui couraient à côté de la petite camionnette dans laquelle j'étais avec le ballon d'or, qui ont couru pendant au moins 2-3 kilomètres. Donc là, tu te dis, waouh, ces gens-là ont besoin de ça, c'est énorme. E um ano mais tarde, 2007, ele cumpriu a promessa. O país parou para assistir à seleção dos elefantes, como era conhecida a seleção marfinense. O jogo foi contra a seleção de Madagascar e terminou 5-0 para a Costa do Marfim. Tropas de ambos os lados da guerra assistiram a partida lado a lado e de forma pacífica. Les gens qui venaient voir pour la première fois, voir des joueurs qui voyaient la télévision petit sur les écrans, on dit Kalou arrive, Drogba arrive. C'était du jamais vu, jamais vu. Les gens ont crié comment on appelle, avant le match, pendant et après le match. C'était à vivre, fallait vivre. Depois do apito final, a multidão invadiu o campo para abraçar seus heróis e desfrutar daquele momento único e histórico. Na temporada 2006-2007, mais uma vez o time do Chelsea não conseguiu chegar à final da Champions, pois foi derrotado pelo rival Liverpool na semifinal. A Premier League foi perdida para o Manchester United, clube que fez frente ao Chelsea e rivalizou com os Blues nesse período de tempo no cenário nacional e europeu na temporada seguinte, mas espera lá. Apesar do vice-campeonato, o Drogba foi o goleador da competição com 20 bolas na rede. E para fechar a temporada, o Chelsea conquistou a tradicional FA Cup, ou seja, faturou a Copa da Inglaterra, além da Copa da Liga Inglesa. Nessa temporada, livre de lesões e voando fisicamente, o Drogba arrebentou. Jogou 60 partidas e fez 33 gols. E entrou no time ideal da FIFA, aquela seleção que a entidade promove todas as temporadas. A temporada 2007-2008 foi a primeira que o clube e Drogba passam em branco. Não conquistam nenhum título e ficam com o vice-campeonato de quase todos os troféus disputados. Vice-campeão da Copa da Inglaterra, da Copa da Liga Inglesa, do Campeonato Inglês e, claro, da Liga dos Campeões. Contra o rival, Manchester United, o escorregão do John Terry custou o título aos Blues. Melhor para Cristiano Ronaldo, que conquistava ali a primeira das suas 5 Champions. Na temporada 2008-2009, o Chelsea só conquista um título, a Copa da Inglaterra. Na Premier League, o clube londrino terminou na 3ª colocação, e na Champions foi eliminado pelo Barcelona, na semifinal, em uma partida que os ingleses reclamaram demais da arbitragem. O Drogba teve uma repetida sequência de problemas no joelho, o que dificultou que ele engrenasse durante a temporada. O técnico dos Blues, na época, era o Luiz Felipe Scolari, o Felipão, que não tinha em Drogba confiança para iniciar as partidas sem estar 100% fisicamente, e o deixou várias vezes no banco, o que fez com que a paciência do marfinense chegasse ao fim. E ao que dizem as más línguas, o Drogba e os outros medalhões do elenco fizeram aquela famosa panelinha no vestiário e acabaram derrubando o treinador brasileiro. Já na temporada 2009-2010, o Chelsea conquista a tríplice coroa inglesa, ou seja, fatura a Supercopa da Inglaterra, a FA Cup, a Copa da Inglaterra, e por fim volta a conquistar o título da Premier League. Individualmente falando, o Drogba levou a artilharia da competição, com 29 gols marcados, 3 a mais que Wayne Rooney. E no ano de 2009, mais uma vez, ele foi eleito o melhor jogador africano do mundo. Fechando essa temporada com 44 partidas e 37 gols marcados. Chega então a Copa do Mundo da África do Sul, e mais uma vez a Costa do Marfim cai em um grupo com 2 seleções super favoritas, desta vez o Brasil e Portugal. Os marfinenses não conseguiram avançar ao mata-mata, voltando para casa mais cedo. Já em 2010 e 2011, o rendimento do Drogba e do time caem bastante. Prova disso foi a ausência de canecos nessa temporada. O Drogba entrou em campo em 46 oportunidades e só balançou a rede 13 vezes. Na temporada 2011-2012, o Drogba conquista sua 4ª FA Cup com a camisa do Chelsea.
E pela Premier League o desempenho foi bem ruim para o investimento do clube, apenas um 6º lugar. Mas o melhor ainda estava por vir. E de forma surpreendente, a conquista da cobiçada Liga dos Campeões da UEFA. E pensa numa zebra que foi esse time do Chelsea. Passou por adversários que no papel e em campo foram muito melhores, mas o time soube sofrer, principalmente nos duelos com o Barcelona, e chegou até a grande decisão. O cenário era todo favorável ao time bávaro do Bayern de Munique, que jogava na Allianz Arena, sua casa, e abriu a contagem. Mas aos 43 do segundo tempo, o Drogba empatou a partida. Prorrogação e o empate persistiu. A decisão então foi para os pênaltis, e o Drogba marcou o 4º gol do Chelsea nas cobranças. Resultado: 4-3. E o Chelsea, pela primeira vez na sua história, conquistou a tão almejada Liga dos Campeões. Não à toa, o Drogba foi eleito Man of the Match desse jogo, ou seja, o cara da partida, ou melhor em campo. Dias mais tarde, o Chelsea anuncia a saída do jogador do clube. E no final de 2012, ele foi eleito pelos próprios torcedores do clube o melhor jogador da história do Chelsea. Então Drogba se transfere para o futebol chinês, mais precisamente para o Shanghai Shenhua. E por lá ele atua só por 6 meses, de julho a dezembro de 2012. Nessa curta passagem pela China, o Drogba chegou a fazer 9 gols em 11 jogos e não ganhou nenhum título. Em 2012, o Drogba chega à Turquia para jogar a reta final da temporada europeia pelo Galatasaray. E em pouco tempo de clube, ele já conquista o campeonato turco. O Drogba disputou 5 edições de Copa das Nações Africanas pela Costa do Marfim, chegando à final em 2 delas, porém em nenhuma ele conseguiu ser campeão. Já na segunda e última temporada na Turquia, o Drogba consegue levantar mais 2 canecos com a camisa do Galatasaray. São eles, Supercopa da Turquia e a Copa da Turquia. Ao final dessa temporada ele anunciou que não renovaria com o Galatasaray. Sendo assim, somando esse 1 ano e meio, foram 53 jogos e 18 gols marcados. A Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil foi a última que o craque jogou. E como nas 2 edições anteriores, a Costa do Marfim não passou da fase de grupos da competição. Até começou bem, derrotando a seleção do Japão por 2-1, mas depois perdeu para Colômbia e Grécia pelo mesmo placar. O jogo contra a Grécia, inclusive, foi o último do Didier Drogba com a camisa laranja da Costa do Marfim. Depois do Mundial, ele anunciou que deixaria a seleção. Com a camisa dos Elefantes, o Drogba jogou 105 partidas e anotou 65 bolas na rede. Ele é o maior artilheiro da história da seleção até hoje. No dia 25 de julho de 2014, o Chelsea leva seus torcedores à loucura e anuncia a volta do atacante em um contrato válido por uma temporada. Ele fez poucos gols, porém são gols decisivos, para ajudar na conquista de mais um título inglês, além de mais uma conquista da Copa da Liga da Inglaterra. Didier Drogba could walk out with the armband. All the signs are that yes, this has been choreographed, and why wouldn't it be? His opponents on the day, his colleagues on the day, and those who have worshipped him from the stand are being permitted a moment to say goodbye. Didier Drogba, Chelsea legend, is being carried off. Now that's respect. That is universal respect. And even in the circumstances on a day like today where nothing is really at stake apart from a little bit of pride, what a tribute to Didier Drogba. 5 years ago, when Chelsea last won the title, he scored a hat-trick against Reading on the final day. He will cherish that memory. He'll possibly cherish this one even more. And the man who pays his wages is applauding as fervently as those
Depois de 9 anos honrando a camisa do Chelsea, o Drogba jogou 381 partidas, marcou 164 gols e deu 86 assistências. O destino do atacante foi o Montreal Impact, da Major League Soccer, a liga de futebol dos Estados Unidos. E ele fica no Montreal até o final do ano seguinte, 2016. Ele teve boas atuações e bons números apesar de já ser veterano. Ao todo foram 41 partidas e 23 gols marcados. Nos primeiros meses de 2017, o Drogba ficou sem clube, e o seu nome começou a ser ventilado para os lados de Itaquera. Mas como a gente sabe, o negócio não vingou. O último clube de Drogba foi o Phoenix Racing, também dos Estados Unidos. E o Drogba não apenas jogou pelo Phoenix, como também se tornou um dos sócios proprietários do clube, se tornando o primeiro jogador proprietário de um time na história. Dentro de campo, nenhum título conquistado e boa média de gols. Foram 16 ao longo de 26 jogos. Sendo assim, jogando por clubes, ele disputou 689 jogos, marcou 301 gols, distribuiu 124 assistências e teve 17 títulos conquistados. Quem viu o que esse cara fez, principalmente no auge jogando no Chelsea, lembra que ele foi um dos melhores da geração. Força física atrelada à técnica, velocidade junto com finalização. Um pesadelo para qualquer zagueiro. Que atacante, que jogador e que pessoa foi Didier Drogba. Um cara que fez um país em guerra parar para vê-lo jogar. Se envolveu em causas sociais e pregou a paz no seu país. A guerra na Costa do Marfim, infelizmente, ele não conseguiu evitar para sempre. Mas ficou provado que a influência do futebol ultrapassa em muito as 4 linhas. E é muito mais que um jogo, um esporte. A você que viu esse vídeo até aqui, meu muito obrigado. Se você ainda não for inscrito, me dá essa moral se inscrevendo no canal. Com isso você fica por dentro de todo o conteúdo que for postado aqui. Semana que vem tem mais. Até o próximo vídeo e falou!